Alessane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Êxodo capítulo de número 3, verso de número 2. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor e a palavra do verdade. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Amém? Permaneça com tua Bíblia aberta, por favor. Preste bem atenção. Quem me ouve diz amém. Existem promessas de Deus que nós não conseguiremos ver acontecer em uma totalidade. Por quê? Porque existem promessas que Deus faz para você que irá se cumprir na vida do teu filho. Só não deu glória quem não é casado, né, irmão? Quem está na prova. Quem está igual crente ventilador. Está tão difícil as coisas para ele que ele já começou a pentecostalizar a solidão dele. Ele começa a dizer assim: 1000 casas ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não sou atingido. Ele já fez, a situação está tão feia que ele já fez até propósito de dar de oferta o dinheiro da gravata. Deixa para lá, vai. Não vou nem começar, porque senão... Existem promessas de Deus que você não vai ver cumprir na totalidade. Pode se cumprir na vida do seu filho. Pode se cumprir na vida do teu neto. Isso aconteceu com Abraão, porque Deus chamou Abraão e prometeu para ele 3 coisas: terra, descendência e bênção. A terra ele viu, a bênção ele viu, mas a descendência ele não viu. Por quê? Porque ele gerou um da carne e gerou um do espírito. Esse um gerou outro. Abraão gerou Isaac, Isaac gera Jacó e Jacó gera 12. Então a coisa já começa a crescer. Nisso Abraão já não existe mais, só que a promessa de Deus ainda está ativa. Jacó gerou 12. Desses 12, um foi vendido pelos irmãos. Há quem diga que José foi vendido pelos irmãos porque era sonhador. Isso não é verdade, porque a Bíblia diz que os irmãos já o odiavam por conta da capa que ele tinha, que era 7 cores. Então os irmãos já não tinham mais afetividade com ele, já não tinha mais amor com ele. E a Bíblia diz que ele então sonha, e eu já vi muita gente dizer: não conte o seu sonho para ninguém, porque se você contar, o inimigo pode vir e pode atrapalhar. Eu não acredito nisso. Já li a Bíblia inteira mais de 25 vezes. Nunca encontrei um Deus que possa fazer uma promessa e um homem mortal seja capaz de derrubar. Palavra profética para alguém: se você tem um sonho, irmão, pode falar para quem você quiser. Pode falar aos 4 ventos, porque se Deus prometeu, homem nenhum é capaz de parar. Não existe isso. Esse negócio de não posso, não conta, porque vai destruir. Tem gente que tem medo de orar, ele ora baixinho, ele fala assim: eu vou orar bem baixinho aqui, porque se Satanás ouvir, ele vai atrapalhar tudo isso daqui. Irmãos, quem é Satanás na fila do pão? Tem gente que acha que Deus luta com o diabo. Irmãos, o diabo foi um ser criado por Deus. A Bíblia diz que José sonhou.
Só que José, quando ele sonha, irmãos, os sonhos não são dele. Então aqui eu entendo, José, ele teve vários sonhos, mas apenas um era dele. O primeiro sonho que ele teve, ele chega e conta e diz assim: eu tive um sonho. E os irmãos dizem assim, os irmãos dele dizem assim, ó, então conta para nós. Ele diz assim, ó, eu sonhei que tinha 11 feixes que se prostravam diante de mim. Aí os irmãos interpretaram o sonho, não foi José. José não interpretou nenhum sonho dele. Os únicos sonhos que José interpretou foi o de Faraó, interpretou do padeiro, do copeiro, mas dele, nenhum. Aí ele saiu, no outro dia ele voltou e disse, gente, sonhei de novo. Aí os irmãos, que já não tinham nenhuma afeição com ele, disse, então vai, sonhador, conta aí. Aí ele disse assim, eu sonhei que o sol e a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. A Bíblia diz que o pai dele estava presente e também disse assim, então quer dizer que agora, além dos seus irmãos, eu e a sua mãe vamos se prostrar diante de você? Eu já vi alguém ensinar, com todo respeito, mas não é isso que a Bíblia diz, que o sol e a lua simbolizava a mãe e o pai de José. Não é, por quê? Porque quando isso vai se cumprir, a mãe de José já tinha morrido. O sol e a lua simbolizavam Jacó e Faraó. E os irmãos, sim, eram os feixes. Só que, na verdade, irmãos, eu estou com uma palavra profética aqui na minha boca e vou liberar para você. Quando José conta o sonho dos 11 feixes, era Deus mostrando para ele uma foto do futuro. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor. Quando Deus mostra, quando ele tem o sonho e ele conta, é Deus mostrando para ele uma fotografia do futuro. Por quê, irmãos? Porque tem gente que não consegue mais olhar para o futuro, não consegue mais olhar para frente, o olhar dele está só no passado. Então Deus mostra a sua melhor versão, e eu acredito que você vai ver ela hoje aqui. José chega no Egito, a Bíblia diz que ele foi vendido, chegou lá, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, interpretou o sonho de Faraó, mas a Bíblia diz que o tempo passa, os irmãos se achegam, o pai vem, e aí José vai contar o único sonho que ele tinha. E antes de morrer, ele chamou os irmãos e disse assim, irmãos, eu quero que vocês prometam algo para mim. Eles disseram assim, o quê? Ele disse assim, ó, eu vou morrer, mas eu tenho um sonho que eu ainda não consegui realizar. O quê? É de entrar na terra prometida. Prometam para mim que quando eu morrer, vocês vão levar os meus ossos com vocês. Por quê? Porque eu cresci ouvindo o papai dizer que o Deus do nosso avô, o Deus do nosso bisavô fez uma promessa e disse que um dia ele ia se levantar e ia fazer com que nós possuíssemos uma terra que mana leite e mel. Eu nunca sonhei em vir para o Egito, vocês me trouxeram para cá, porque vocês que me venderam. Mas o meu sonho maior sempre foi pisar nessa terra. Agora prometa para mim que quando vocês partirem daqui, vocês vão levar os meus ossos com vocês. A Bíblia diz que José morre. Quem me ouve diz amém. Quando José morre, a Bíblia diz que nesse período levantou-se um faraó que não conhecia José. E com medo por conta dos hebreus que se multiplicavam de maneira milagrosa, ele então estabeleceu um índice de natalidade, dizendo assim, ó, a partir de hoje, as crianças que nascerem, que forem do sexo masculino, dê ordem às parteiras para não deixar viver, matem eles todos, apenas deixe viver só as mulheres. A Bíblia diz que as parteiras, temendo mais a Deus, obedeceram a Deus e não a Faraó. E nesse tempo nasceu Moisés. E a Bíblia diz que Moisés nasceu com um chamado. E esse chamado era para ser o libertador de Israel.
A Bíblia diz que ele cresceu no palácio. Ficou 40 anos dentro do palácio. Eu pergunto para você, qual era o tipo de roupa que Moisés usava? Você acha que as roupas de Moisés, irmãos, era da 25 de março igual a minha? Era importado, igual do pastor César. Vai para a Europa direto. Que perfume você acha que Moisés usava, irmãos? Rinodê? Jequiti? Avon? Natura? Não, irmão. Que tipo de calçado Moisés usava? Cresceu no palácio como príncipe. Você acha que Moisés, irmão, pegou fila alguma vez na vida dele? É claro que não. Por quê? Porque ele foi considerado como filho da filha de Faraó. Os melhores carros, as melhores roupas, os melhores calçados, perfumes, era tudo de Moisés. Só que tem uma coisa que é interessante que acontece aqui. E aqui eu entendi, você dá glória a Deus, se fizer sentido para você. Eu estou sentindo Deus aqui neste lugar, irmãos. Porque existem pessoas que Deus deixa viver, crescer no palácio, mas Ele ensina a viver no deserto. Existem pessoas que Deus deixa crescer no deserto, mas cuida dele no palácio. Por quê? Porque Moisés cresceu no palácio, mas dentro dele, ele sabia que ele era hebreu. Tiago, o que isso implica para nós? Simples. É aqui que eu faço menção àquele hino que o grupo fez, que diz assim, ó, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar ele não sabe viver. Por quê? Imagine Moisés crescendo dentro do palácio, mas todos os dias ele olhava pela janela e ele via os hebreus sofrendo, e ele sabia que ele era hebreu. Até que um dia ele foi passear, foi evangelizar no shopping. E a Bíblia diz que ele viu um egípcio oprimindo um hebreu. E aquilo bateu dentro dele. E Moisés, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem manso. E ele tinha uma forma tranquila de resolver as coisas. Quando ele viu o egípcio oprimindo o hebreu, ele foi lá, matou o egípcio, escondeu o corpo, voltou para casa. Resolveu fácil, tranquilo, sossegado. Era o jeito de Moisés de resolver as coisas. Por que Moisés fez isso, Tiago? Porque Moisés ele tinha uma síndrome que não existe nos dias de hoje. O que, Tiago? Moisés tinha dificuldade em cuidar da vida dele. Moisés é o tipo de pessoa que ele não pode ver uma coisa acontecendo com o outro, que ele já toma partido. A prova disso é que a Bíblia diz que no outro dia, Moisés está novamente evangelizando no shopping, andando. E agora eles vão ver os irmãos, os hebreus brigando. Isso aqui me chama a atenção, pastor César, porque irmãos não brigam. E eu não sei por que eles estavam brigando. E Moisés, mais uma vez, é tomado por uma síndrome que não existe. Moisés chega e diz assim: irmãos, vocês estão brigando por quê? Vocês são irmãos. Aí um olhou e disse assim: Moisés, você quer um gato? Ei, qual que é o seu problema? Tiago, a Bíblia não diz isso. Eu estou aliviando porque eles disseram pior. Ele falou assim: quem te constituiu juiz sobre nós? Cuida da tua vida, cara. O problema, irmãos, é que nós temos dificuldade em cuidar da nossa vida e facilidade em cuidar da vida do outro. Vocês estão fazendo cara de que não está acreditando, né? Então tá bom. Quem tem um parente mentiroso aqui?
Não, deixa eu ver, irmão, levanta, mas não precisa. Ele não está assistindo o culto, não. Pode ficar em paz. Ah, tá. Quem tem um parente mentiroso, diga amém. Como que você fica quando ele mente? Não, não é possível, ele não fez isso não. Não, ele não falou isso não. Quando é que fulano vai mudar, gente? Ele fez isso de novo. E você acreditou? Aí eu pergunto para você que me ouve e diz amém. Quem que é o mentiroso, você ou ele? Então cuida da sua vida. Porque quem mente é ele, não é você. Só que o problema é que você toma as dores que não são suas. Ah, o meu parente bebe, dá trabalho. Ele vira outra pessoa quando ele bebe. Ah, eu fico com o nervo à flor da pele. É você, irmão? Então toma conta da tua vida, cara. Às vezes você perde a oportunidade por querer socorrer pessoas que não tem a ver com você. Só que você é bom em resolver problema do outro e não resolve o seu. Você precisa parar com isso de uma vez para sempre. Se o teu parente mente, o mentiroso é ele, não é você. Isso chama-se inteligência emocional. Saber lidar com seus conflitos e saber lidar com o conflito do outro. Porque o problema do outro é do outro. Nem um glória. Nem um aleluia pequenininho. Aquele aleluia, que nada. Ei, Moisés, quem falou que você tem a ver com a nossa vida? Você quer... Moisés, você já viu aquele hino que diz assim, ó? Toma conta da sua vida. Já viu isso? Quem te constituiu juiz ou príncipe sobre nós, para você falar alguma coisa? E a Bíblia diz que Moisés ali, aí os irmãos olharam e disseram assim, porventura você fará conosco o que fez com o egípcio ontem? E a Bíblia diz que Moisés, não resistindo a tais palavras, fugiu para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Quanto tempo, irmãos? 40 anos, capítulo de número 3 de Êxodo, após essa introdução, acompanhe comigo, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte Horebe. Olhe para mim, 40 anos no deserto. Moisés agora está apacentando as ovelhas do sogro. De quem é as ovelhas? De Moisés ou do sogro? Quem está vivo, diga amém. Amém. De quem são as ovelhas? De Moisés ou do sogro? Quem que cuida? E de quem são as ovelhas? Pergunta para mim, Tiago, o que isso tem a ver comigo? Está com medo agora? O que eu aprendo com isso? É que não é porque não é seu que você não vai ajudar a cuidar. Porque tem gente que é assim. As ovelhas eram de Jetro. E quem cuidava? Moisés. Não é porque não é dele que ele não vai cuidar. Por quê? Tem gente que é assim, irmão. Se o nome dele não aparecer, ele não ajuda. Tem gente que é assim, é o diácono, que ele só vem quando ele vai trabalhar, pastor César. Não. É igual músico. Não vou arrumar briga com os músicos, eu vou precisar deles daqui a pouco. Só vem no ensaio quando vai tocar. Só assiste o outro tocar quando ele está em casa, porque ele não tem capacidade para sentar e ouvir o colega dele tocar. É aquela pessoa que ele só ajuda a obra missionária se o nome dele aparecer aqui, ó. É aquela pessoa que só contribui se o nome dele for evidenciado. Aí Moisés nos ensina que não é porque não é nosso que nós não vamos ajudar a cuidar. Tiago, o que isso tem a ver comigo? De quem são as ovelhas? E quem cuida? O seu irmão, linguagem pentecostal, ele é ovelha, sim ou não? Por que você não pode cuidar dele? Jesus olhou e disse assim, Pai,
todos os que o Senhor me confiou, não vai se perder nenhum, porque eu não abrirei mão de nenhum deles. Ou seja, não é porque não são meus que eu não vou ajudar a cuidar, que eu não vou ajudar a fazer. Então que isso seja quebrado na tua vida. Eu ia falar um negócio para os jovens aqui, mas eles vão me excluir do Instagram. Mas eu vou falar mesmo assim, porque eu estou indo embora. Não quero nem saber, não sei se eu vou voltar mais, né? Porque tem jovem que é assim, adolescente que é assim. Ele não ajuda o pai em nada. Eita, papai! Aí bota depois, o pai tá on. Vai nessa. Vai nessa vai movimentando, que você vai ver onde você vai parar. Vai movimentando, vai nesse negócio de estar movimentando, que você vai ver onde você vai parar. Não ajuda o pai em nada, mas depois pede dinheiro para comer lanche com a namorada. Eu aguento isso, irmão. Eu estou vendo a hora de eu cair morto pregando em qualquer dia desse aí na igreja, porque eu não aguento ouvir umas coisas dessas. Os adolescentes querem namorar, mas não sabem cozinhar feijão. Tem medo da panela de pressão. Ai, irmão, pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Quer namorar, irmão, mas não sabe nada na vida. Não tem estrutura cognitiva nenhuma para lidar com a afetividade. Não vem falar que tem, porque não tem. Ele está apaixonado. Você quer saber se alguém está apaixonado? Ele ri por tudo. Se alguém manda paz do Senhor no WhatsApp, ele conta kkkkkk. Ele está apaixonado. Sabe o que significa paixão? Sofrimento. Você está rindo? Por que você acha que tem a paixão de Cristo, irmão? A origem da palavra paixão é sofrimento. É o que você faz e acha que está bom. Não ajuda o pai em nada, não compra um pacote de arroz, não paga uma internet e quer ameaçar o pai de não vir mais para a igreja. Quer ameaçar o pai e dizer assim: eu vou para o meu quarto, bate a porta, todo cheio de frescura, cheio de birra, diz que quando eu fizer 18 anos, ele vai embora, porque não sei o quê. Então vai, irmão. Vamos ver o que você vai ser. Porque segundo a Bíblia, se você não aprender a honrar o teu pai e a tua mãe, os teus filhos farão a mesma coisa com você. Se quiser conversar depois do culto, a gente conversa. Se tiver garrafa de café sem açúcar, a gente vai embora. Se tiver um churrasco igual o pastor César vai pagar depois, então aí que a gente vara à noite, não tem problema. Moisés foi para o deserto. Por que ele foi para o deserto? Quem me ouve diz amém. Amém. Não é porque não é seu que você não vai ajudar a fazer. Vamos falar com os maridos um pouquinho, pastor César? Hoje você veio para arrumar treta. Veio para arrumar briga. Ajudar a esposa a lavar a louça ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele não é mulherzinha, né? Só que lavar o carro todo fim de semana ele pode. Para ou continua, irmãos? As irmãs estão abençoadas, né? É encontro de casais hoje, irmãos. Acabou o culto, agora é encontro de casais. Ajudar a cozinhar ele não pode, porque ele não sabe. Mas tutorial no YouTube para fazer outras coisas, ele sabe ver. Que gracinha, né? Nenhum glória dos machos, nenhum aleluia, aquele meio pentecostal, nada. E as irmãs?
Ai, papai. Oh, glória. Eu estou sentindo Deus nesse lugar, irmãos. Ajudar o marido a trabalhar? Não pode. Mas ajudar a gastar? Ela é tomada por um espírito que diz para ela profeticamente: pega o cartão, compra, coloca no guarda-roupa e deixa ele esquecer. Do nada você aparece com essa roupa e bota a culpa nele. Quando ele olhar e dizer assim: o que é isso? Aí você fala assim: tá vendo? Faz tempo que você não repara em mim. Ainda briga com o homem, irmão. E tem uns camaradas que não entendem a palavra e ele diz assim: não, mulher nunca manda no homem. Você precisa ler a Bíblia, irmão. A Bíblia diz que Deus falou para Adão: tá vendo essa árvore? Tô vendo, não come dela. Eva chegou em seguida e falou: tá vendo essa árvore? Aí ele falou: tô. Aqui, ó, já peguei para você, boca aberta. Aí ele fala assim: Deus falou não. Ela fala: você vai obedecer a quem? Deus ou eu? Quem conhece Bíblia já deu risada. Preste atenção, irmãos. Não é porque não é seu que você não vai ajudar a fazer. Para com essa picuinha interna. Hoje é dia, deixa eu falar uma palavra profética para alguém aqui. Hoje é um dia de reintegração de posse afetiva. Você vai voltar a ser o benzinho, amorzinho, filhinho. Olha só. Moisés está no deserto 40 anos. Quantos anos, irmãos? 40. Já adiantaram esse relógio aqui de propósito. Mexeram. 40 anos. E o que ele está fazendo agora no deserto, irmãos? O que Moisés está fazendo no deserto agora? Apacentando ovelhas. Pergunto para você: qual era a roupa de Moisés agora? Qual era o calçado de Moisés? Que tipo de perfume Moisés usava agora? A Bíblia diz que Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro e atravessava o deserto até chegar no Monte Horebe. O que eu aprendo com isso, Tiago? É que você não pode parar nesse deserto agora, senão você não chega no Monte Horebe, o monte de Deus. Antes de chegar no monte, você tem que atravessar esse deserto. Por que você não pode parar nesse deserto? Pergunta para mim: por que eu não posso parar, Tiago, nesse deserto? Vocês estão me arisca agora, né, irmãos? Sabe por que você não pode parar nesse deserto? Porque foi você que criou ele. Por que Moisés foi para o deserto, irmãos? Porque era um plano de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele foi para o deserto porque ele matou o egípcio. Então existem desertos que não são Deus que prepara, que não é Deus que prepara. Existem desertos que não é o diabo que prepara. Existem desertos que é você quem faz. Por isso que você não pode parar. Porque é responsabilidade sua. É criação sua. Moisés foi para o deserto. O plano de Deus nunca foi mandar Moisés sozinho para o deserto. O plano de Deus era outro. Só que agora Moisés, por não ter uma inteligência emocional, não saber cuidar da própria vida, não saber administrar as suas emoções, está colhendo um deserto de 40 anos.
E agora Moisés está sentado, e você dá glória a Deus, se fizer sentido para você. Moisés está encostado assim, lá, vendo as ovelhas ali a pastarem. Aí ele olha e diz, pensa, você dá glória a Deus, se fizer sentido. Aonde eu estaria se eu não tivesse matado aquele egípcio? Diz respeito às coisas que nós não conseguimos administrar emocionalmente. E aí aquele dia em que você está no seu quarto, ou você está no seu trabalho, pé da vida, e aí você para e pensa e diz assim, era para mim estar bem hoje. Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pai? E volta e meia você se pega se martirizando, se autoflagelando, dizendo assim, era para mim ser um gerente naquela empresa se eu não tivesse gritado com o patrão aquele dia. Mas por causa desse jeitão seu, porque você é o brabo, você é o cara, você é o Bin Laden da sua família, então ninguém pode falar nada para você que você já manda para aquele lugar. Ah, não pode falar isso, né, já? É por isso que você está do jeito que está. Porque você fala demais. Moisés está colhendo um deserto de 40 anos. Por quê? Porque não conseguiu administrar suas emoções. Aí eu fico pensando, quanto tempo? Quantos de nós estamos aqui hoje? E talvez agora a âncora emocional já funcionou aí na tua vida, na sua estrutura psíquica, e você já começou a dizer assim, era para eu estar bem. Se eu não tivesse falado aquilo aquele dia, hoje eu... Se eu tivesse ouvido o pastor aquela vez, eu não tinha saído. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus aquela vez, minha vida não estaria como está hoje. Agora Moisés está com uma roupa que você já deve ter imaginado. Com um calçado, um perfume, 40 anos. Por quê? Por causa dele. Não é culpa de Deus. Não é culpa do Bolsonaro e nem do PT. Virou moda, ou da pandemia, né? Ai, já não vou voltar mesmo, então vou falar agora. Aí é interessante, irmãos, que a pessoa, ele diz assim, estou cansado, mas a hora de falar, ele não se cansa. Se você puder e quiser, feche os seus olhos por um instante. Aonde você estaria se você não tivesse tomado aquela atitude aquele dia? Como seria a sua vida afetiva se você tivesse obedecido aquele dia? Como seria a sua vida financeira se você não tivesse feito aquilo aquele dia? E talvez todos os dias você fica assim pensando, se autoflagelando, dizendo assim, era para mim ser um sucesso, era para mim ser uma bênção, mas hoje eu estou aqui sozinho, sozinha, sem ninguém, e de vez em quando você ainda quer sair por cima da situação e diz assim, melhor sozinho do que mal acompanhado. Para de mentir para você mesmo. E comece de uma vez para sempre a observar os sinais e se atentar para aquilo que Deus te diz. Dê ouvido à voz do Senhor para você voltar a vencer na tua vida. Olhe para mim. Sabe por que você não pode parar nesse deserto? Porque foi você que criou. Então a partir de hoje assuma suas responsabilidades. Para de ficar jogando aquilo que você fez nas costas dos outros. Moisés agora está ali apacentando as ovelhas, pensando. Aí de repente uma ovelha começa a escapar aqui, Moisés vai lá com o cajado, puxa.
Aí ele está parado aqui desse lado, que ele apacenta as ovelhas. Do outro lado a ovelha começa a escapar. Aí a Bíblia diz que Moisés passa e uma sarça começa a pegar fogo. Repita comigo, normal. Com voz de vivo, normal. Se ele dormir de máscara vai ficar bem feio, né, irmão? Ele corre aqui, traz a ovelha de volta. De repente a outra ovelha começa a escapar, ele passa de frente da sarça novamente, a sarça está pegando fogo. Normal. Consegue falar normal? Então vamos lá. Ele apacenta as ovelhas aqui de novo. Aí as outras começam a escapar. Ele passa em frente à sarça de novo, a sarça pegando fogo. Até que ele junta as ovelhas aqui outra vez, aí ele vai passar, porque as outras ovelhas estão escapando. Quando ele passa de frente da sarça mais uma vez, agora já não é mais. Por quê? Porque sarça pegar fogo no deserto, normal. Por quê? Porque a sarça, ela produz um líquido inflamável, que com o calor faz com que pegue fogo, então é normal. E é interessante, irmãos, aqui eu já estou partindo para o final. É interessante, você acha maravilhoso Deus falar? Sim ou não? É bênção Deus falar. Tem gente que está com medo agora de quando eu perguntar alguma coisa, né? Eu não vou falar mais isso, né, irmãos? Deus falar, irmãos, é bênção, sim ou não? Sim. Mais bênção ainda é o que Deus fala. Porque Deus falar é normal, mas o que Deus fala é diferente. Ver a manifestação da glória de Deus é bênção, sim ou não? Sim. Mais bênção ainda é quando Deus manifesta a glória dele para mostrar para o homem quem ele é. Não é para mostrar que ele é Deus, porque quem rejeita Deus, irmãos, quem não entende Deus como o único Senhor e Salvador, é insensato. Só que Deus não está se importando com isso. Ele vai continuar sendo Deus. Porque quando ele manifesta a glória dele, não é para mostrar que ele é poderoso, é para mostrar para o homem quem ele é. Quer ver? Preste atenção da glória a Deus se entender. A Bíblia diz que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eis que o manto do Senhor enchia toda a casa. Encheu toda a casa de fumaça. Por quê? Porque Deus trabalha sempre com uma totalidade. Deus é aquele que quando manda a presença dele, ele vai atingir todas as áreas da sua vida, da sua casa. Ele enche por completo. Aleluia. Tiago, me dá uma palavra profética para me dar glória a Deus. Característica de quando você está cheio, não cabe mais nada. Não deu glória porque perdeu a viagem. Característica de quem está cheio, começa a transbordar. Característica de quem está cheio, quem está do lado começa a perceber o que está dentro de você. Não? Então vamos lá para melhorar o glória, esquentar as turbinas para a gente voar. Como diz o Jonas, fofuar hoje aqui. Fofuar hoje aqui, pastor. Quem aqui, irmão, já espera? Não sei, acho que só eu que sou pobre. Pobre não pode ver uma vergonha que ele quer passar, ele tem que passar. Não importa, se é no vale refeição, se não importa, ele passa. Eu não vou contar essa do pobre não, que aí eu vou arrumar um problema. Eu vou contar uma outra. 5h40, 17h40 da tarde, quem já esperou o ônibus aqui naqueles pontos? Eu. E você é louco para vir embora. De repente, o ônibus aponta lá. Aí está escrito o endereço final. Aí você fala, ufa, e agora? O que você faz quando ele está se aproximando? Aí você todo empolgado, achando que vai, diz assim, ó, nossa, consegui pegar o ônibus hoje, vou chegar mais cedo. O motorista está vindo com o ônibus assim, aí ele dá aquela freadinha, aquela desacelerada, olha para você, abre a porta e diz assim, ó.
Só quem já passou por isso riu. Porque quem riu sem passar, depois eu vou orar por você, viu? Quem já passou por isso, irmão? Tiago, o que isso tem a ver conosco? Dá glória a Deus se entender. É a mesma coisa a sua vida mediante aos seus problemas. Quem é o ônibus? Você. E os problemas? É você saindo do culto cheio da presença de Deus e Satanás te esperando lá na esquina da tua casa, dizendo assim, ó, para aqui, ó. Aí você vai bem devagarzinho assim perto dele. Olha para ele, quem está entendendo já deu glória. Diz assim, ó, aqui não, hoje não. Tô cheio da presença de Deus. Aqui não. Aleluia! Preste atenção que quem for inteligente vai entender agora. Por quê? Porque geralmente, quando o motorista faz isso, ele olha e diz assim, ó, pega o próximo. Pega o próximo. Pega o próximo. Quem está do lado já entendeu. Estou cheio. Pega o próximo. Se você não estiver cheio, ele te pega. Deus se manifesta mostrando para o homem quem ele é. Outro exemplo, a Bíblia diz que Jeremias foi levantado por Deus, um homem de família sacerdotal, linhagem sacerdotal, mas a família abandonou, ele não casou, porque Deus não permitiu. Quando ele pregava, o povo batia, quando ele pregava, o povo xingava, quando ele pregava, o povo prendia ele. Chegou um dia que ele disse assim, ó, eu não vou pregar mais. E aí Deus visita ele, Jeremias capítulo de número 18, e diz assim, Jeremias, vá à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E ele foi, quando ele chegou lá, ele disse que ele viu o oleiro que estava fazendo a obra ali, de repente Deus olhou para ele e disse assim, Jeremias, está vendo o quê? Ele falou assim, estou vendo um vaso. Aí Deus falou assim, não, esse aqui é você. E a Bíblia diz que ele olhou e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí Deus disse para ele, porventura esse vaso não é você? Porventura eu, Senhor, não posso quebrar o vaso e fazer de novo na sua melhor versão? Então é a manifestação de Deus mostrando para você quem você é. E agora chegou a vez de Moisés. Por quê? Moisés puxava as ovelhas aqui, passava em frente à sarça, sarça pegando fogo é normal. Só que sarça pegar fogo e não se consumir é anormal. Moisés passa, sarça pegou fogo, normal, ele continua. Passa, sarça pegou fogo, normal. Só que não se consumiu, ele para. E é aqui que Deus vai manifestar-se através da sarça, não para mostrar o poder dele, mas para mostrar para Moisés quem ele era. Aleluia. A sarça pegou fogo, não se consumia. É a manifestação de Deus mostrando para Moisés quem ele é. Então Moisés agora profeticamente já não é mais Moisés, ele é a sarça. E vamos entender por que Deus se manifesta através da sarça para falar com Moisés. Primeiro, a sarça produz por si só espinhos. Só que os espinhos não foram capazes de impedir a manifestação de Deus. Todos nós temos espinhos, irmãos. Talvez se você conhecesse os meus, jamais você iria tecer alguma palavra de admiração a meu respeito. E assim você. Se eu conhecesse os seus espinhos, talvez eu também não faria isso. Mas todos nós, pastor César, nós temos espinhos dentro de nós. Nós somos uma sarça cheia de espinhos.
Aí você olha e diz assim: Tiago, mas quem falou isso? A Bíblia diz que teve um homem que escreveu 60% do Novo Testamento. E a Bíblia diz que um dia ele orou e disse assim: eu tenho um espinho dentro de mim. E ele falou assim: eu já orei para Deus tirar esse espinho de mim. Eu fico imaginando quantas vezes você já se martirizou dizendo: Deus, por que isso tem que acontecer comigo? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? Parece que só eu tenho esse espinho na carne. Não, bem-vindo ao clube. E aí Paulo diz assim, alguém fala para ele assim, ele vai comentar com alguém, e alguém diz assim: por que você não ora, cara? Aí ele disse assim: você acha que eu não orei? Eu já orei 3 vezes para Deus arrancar esse espinho de mim. Sabe o que Deus me disse? A minha graça é a mesma graça que está descendo aqui essa noite para a tua vida. A graça é capaz de cobrir os espinhos. O que eu estou querendo dizer? Preste atenção e dá glória a Deus se já sentiram para você. As suas dificuldades não serão capazes de impedir a manifestação de Deus, o fogo de Deus de pegar na tua vida, na tua casa, na tua família. Oh, glória! Tiago, o que você está querendo dizer? Essa ansiedade não vai parar a obra de Deus na tua vida. Essa depressão não vai parar a obra de Deus na tua vida. Essa síndrome do pânico não vai mais ser a causa de impedir você de assumir um cargo na igreja, de impedir você de fazer a obra. Sabe por quê? Porque nunca foi por você. A obra de Deus nunca dependeu de nós, irmãos. É Deus mostrando para Moisés que mesmo ele tendo espinhos, o fogo de Deus é capaz de surgir, queimar e não se apagar, porque nunca dependeu de nós. Se você acha que você carregou a obra de Deus, se você acha que você fez a obra de Deus sozinho, você está enganado, você nunca fez nada, porque a obra de Deus nunca dependeu de nós. Do ano de 2009, irmãos, é um ano que eu queria apagar da minha vida. Eu cheguei em casa, sentei e disse: Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de nada, porque parece que todo mundo é abençoado, só eu que não. E Deus sentou do meu lado aquele dia e disse assim: engraçado, quando você estava pregando, você não queria parar. Aí Deus olhou para mim e disse assim: ó, se você quiser, você para o seu carro. Se você quiser, você fecha a porta da sua casa, você fecha o portão da sua casa, porque a obra que eu comecei na tua vida, você não é capaz de parar, porque nunca dependeu de você, rapaz. Todos nós temos espinhos. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida de olho aberto, com base na palavra. As suas dificuldades, as suas limitações não serão capazes de impedir a manifestação de Deus. Então, a partir de hoje, pastor César, prepara o caderno, porque surgirão muitas pessoas para ajudar você, para ajudar essa obra. Por quê? Porque eles não vinham, porque eles tinham a mentalidade antiga, dizendo assim: eu não posso fazer a obra porque eu sou imperfeito demais, eu não posso fazer a obra porque eu erro demais, porque eu peco demais. Quando eu estiver perfeito, eu vou fazer a obra. E Deus está dizendo assim: ei, nunca dependeu de você. Se lança, se vem direto, vem com tudo, se lança na minha presença, porque nunca dependeu de você. Eu profetizo que os seus conflitos não serão capazes de impedir a obra de Deus na tua vida. O fogo de queimar dentro de você. Primeira característica da sarça: produz espinhos. Só que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Por quê? Porque aquele dia Deus estava mudando a estrutura de Moisés. É o que ele está fazendo hoje aqui. Por que, Tiago? Sarça pegar fogo e se consumir é normal. Sarça pegar fogo e não se consumir é Deus mudando a estrutura da sarça.
É Deus ensinando para Moisés e para alguém aqui que vai dar glória a Deus, bem gostoso para Jesus. É Deus ensinando assim para Moisés: Moisés, a partir de hoje, você vai aprender a suportar. Era Deus dizendo para Moisés: Moisés, hoje eu mudo a sua estrutura neste lugar. Por quê? O que você não suportou há 40 anos atrás, eu mudo a sua estrutura hoje. E a partir de hoje você vai aprender a suportar. Suportar. Me ajude a pregar só um pouquinho. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim: ó, você vai aprender a suportar. Você recebe isso na tua vida, no teu espírito? Ei, aquela dificuldade que você não conseguiu lidar há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, Deus está mudando a tua estrutura hoje, e você vai aprender a suportar. Tiago, você não conhece o meu marido, mas eu tenho a palavra profética para você: suporta. Você não conhece a minha esposa? Suporta. Você não conhece os meus filhos? Suporta. Você não conhece os meus pais? Suporta. Tiago, parece que eu não consigo, eu estou no culto, eu estou bem, mas quando eu saio, eu quero fumar, eu quero usar droga, eu quero beber. Deus está mudando a sua estrutura aqui hoje, e você vai aprender a suportar. Tiago, parece que eu não aguento, se eu não contar uma mentira, parece que não sou eu. Deus está mudando a sua estrutura. Tiago, parece que eu não aguento, eu saio do culto, eu tô no culto, eu tô bem, mas quando eu chego em casa eu fico sozinho, eu me afundo no conteúdo pornográfico. E Deus está dizendo: estou mudando a sua estrutura hoje. Você vai aprender a suportar. Suportar. Me dá um exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi para uma cruz que não era dele, mas ele... Por que você acha que ele suportou aquilo? Porque ele sabia que no dia 31 de julho de 2021 ia ter alguém, um povo, que ia dizer lá no coração dele: Deus, muda a minha estrutura, eu preciso aprender a suportar. Eu já perdi muito na vida, então eu preciso aprender a suportar. Tem uma glória de Deus descendo aqui. Deus está te dando estrutura, rapaz. Deus está te dando estrutura, moça. Deus está te dando estrutura, jovem. Por quê? Para você não precisar se cortar mais no teu quarto e no banheiro. Deus está te dando estrutura em todo aquele pensamento de suicídio. Deus está arrancando da tua vida, está te dando uma estrutura nova para você aprender a suportar. Tiago, eu vou acabar com o meu casamento, eu vou embora de casa. Deus está mudando a sua estrutura, homem. Está mudando a sua estrutura, mulher. Você vai aprender a suportar. Primeira característica: produz espinhos. Sarça pegar fogo, não se consumir. Deus está mudando a estrutura, dizendo: a partir de hoje você vai suportar. Passei 2 minutos, preciso de 8. Aleluia. A sarça é o único arbusto que, quando pega fogo, não faz barulho. Qualquer outro tipo de madeira que você tocar fogo, ela começa a fazer barulho. Era Deus ensinando para Moisés: Moisés, a partir de hoje, você vai aprender a suportar em...
Aleluia. Em silêncio. O mundo diz que quem se cala é bobo. O mundo diz que você tem que botar a boca no trombone, falar dos seus direitos, daquilo que você quer, que você pode. Só que aqui no reino de Deus é diferente. Quantas vezes você foi para a internet? Quantas vezes você foi para o Instagram? Colocando a sua opinião, o seu jeito, se mostrando demais, falando demais. E Deus está te ensinando nessa noite, após mudar a tua estrutura. Silêncio. Porque o silêncio também fala muito. O silêncio também é uma resposta. Suporta em silêncio. Tiago, me dá um exemplo, claro. Jesus. Pastor César. Arrancaram a roupa dele. E batiam nele com uma azorrague, com ponta de aço. A cruz não era dele, então era mais pesada. Conforme batia, ele se inclinava. E o povo batia, e ele... Não contente com isso, pegaram uma coroa de espinho, com cada espinho com o tamanho de um dedo, mais ou menos. Cravaram na cabeça dele, e ele não falou por você. Se Jesus, que é Jesus, não falou nada, por que você quer ter razão em tudo? Para com isso! Que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, vírgulas, antes entregou na cruz por todos nós, vírgula, como também não nos dará ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus, porque é Deus quem o justifica, vírgula. Quem antes morreu e ressurgiu está sentado à direita de Deus. Quem nos separará do amor de Deus será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, vírgula. Mas como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias, somos conduzidos como ovelha. Muda. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedor, por intermédio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Suporta! Suporta! Fique em pé em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Me ajude a pregar um pouquinho. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: suporta. Suporta. Em silêncio. Suporta. Tiago, por que eu tenho que suportar em silêncio? Preste atenção e eu termino e nós vamos orar. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para essa e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor, verso 4. Bota para mim, por favor, aqui no telão. Será que dá? Rapidinho. Êxodo 3, verso de número 4. Verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar.
Então, do meio da sarça, Deus chamou. Aqui na minha Bíblia, obrigado, querido, está escrito: então Deus bradou. E então Deus bradou. Qual é o segredo? Vou explicar para você e nós vamos orar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: sabe qual o benefício de se calar? Fala para ele assim, ó: Deus brada. Aleluia. Quando você aprender a se calar, Deus falará por você. Só que aqui a Bíblia diz que Deus brada. E quando Deus brada... Tiago, o que eu tenho a ver com isso? Quando você fala, Deus se cala. Quando você se cala, Deus brada. Quando você fala, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus brada em teu favor. Tiago, qual é a consequência do brado de Deus? Preste atenção e dá glória a Deus e nós vamos orar. É que quando Deus bradou, Deus disse assim: não te achegue para cá, rapaz, porque o lugar que você está pisando agora é lugar santo. Mas Moisés não estava no deserto? Sim ou não? E Deus falou que o lugar era? Porque quando Deus brada, Ele converte o deserto em lugar. Você recebe isso para a tua vida? E você que pode nesse ambiente, comece a dizer para Deus assim: eu quero viver. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer.